A paz do Senhor Jesus, quem fala aqui é o pastor Leandro Amorim de Portugal, mais um vídeo falando sobre desafio missionário em Portugal. Eu tenho aí vários vídeos falando de algumas regiões de Portugal e vamos falar sobre Guimarães, né? Que é um concelho que faz parte do distrito de Braga. Que Deus abençoe todos vocês neste canal e você que está pela primeira vez, você pode subscrever nosso canal, dar um like, compartilhar este vídeo que é interessantíssimo e para mim uma das cidades mais históricas e importantes de Portugal. Principalmente você que é português e portuguesa, você é privilegiado de ter nascido numa cidade tão bonita, tão bela, tão histórica que é Guimarães. E você, pastor, missionário do Brasil, da América, ou aonde você estiver na África, que quer fazer missão em Portugal. Eu sei que existem pessoas que estão me vendo agora, que estão se preparando para Guimarães. Então, vamos falar sobre a situação, principalmente missionária neste lugar, ok? É um concelho que abrange uma área de mais de 240 quilômetros quadrados, né? Uma área demais. Engloba 69 freguesias, são várias cidades, sendo habitado por cerca de 160 mil habitantes. Só a cidade de Guimarães tem mais de 52 mil habitantes. Isto é um censo de 2011 a 2013. Então, nós estamos em 2018, no verão, e isso já mudou. Há muitas vidas aí, né? Analisa bem. Há muitas pessoas neste lugar. Essa cidade é tão histórica que no ano de 1128, em Guimarães, ocorreram alguns dos principais acontecimentos militares, políticos, que viriam dar origem à independência do condado portucalense e ao consequente nascimento da nação de Portugal. Por isso que numa das torres da muralha se pode ler a inscrição: aqui nasceu Portugal. Nessa igreja que você viu agora há pouco, diz que o rei de Portugal foi batizado numa pia de uma pequena igreja ali. Então, ou seja, é uma cidade histórica do primeiro rei de Portugal, onde foi fundado Portugal. E essa história é tão interessante que eu quero que você possa saber e entender de dados missionários. É o berço da nacionalidade portuguesa, é Guimarães, né? Guimarães é o patrimônio mundial da Unesco, que foi considerado em 2001. Também foi considerado em 2012 pela Capital Europeia da Cultura e 2013 a Cidade Europeia do Desporto, do Esporte. Então, se eu falar aqui dos lugares históricos, tem a Praça de São Tiago, que é uma praça medieval que vale a pena você estar lá. Quem sabe um dia poderia conhecer. Fiquei encantado pela história de Guimarães. Pode ter certeza, se você estudar, principalmente você que gosta de histórias medievais, de castelos, reis, de rainhas, de príncipe, vale a pena conhecer o norte de Portugal como Guimarães. Tem a Rua de Santa Maria, que é o elo de ligação do convento ao Castelo de Guimarães. Tem a Câmara Municipal, Centro de Cultura Vila Flor, tem os museus, Lago do Douro, que é o coração da cidade, claro, né? O castelo, que é o símbolo da luta da independência, uma das 7 maravilhas de Portugal. E claro, os Passos dos Duques. Então, inclusive, há um feriado municipal no dia 24 de junho que fala sobre a Batalha de São Mamede. Nesse dia também, todos os anos se coloca uma coroa de flores na Colina Sagrada em homenagem a Dom Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal. Até hoje é comemorado todo verão, no mês de junho, há uma festa por causa do feriado
por causa da conquista de Guimarães, principalmente pela vida do primeiro rei de Portugal. E falando sobre o rei, é importante você, pastor missionário e missionária, que está querendo fazer missão em Guimarães. Eu quero falar isso para que você saiba das histórias. Nós precisamos conhecer mais sobre Portugal. É importante isso. Afonso Henriques é apelidado de o Conquistador. Foi o primeiro rei de Portugal. De 1139 até a sua morte, 76 anos. Era filho de Henrique Conde de Portugal e a sua esposa Teresa de Leão. Após a morte de seu pai em 1112, Afonso Henrique toma uma posição política oposta da sua mãe, que se aliara ao nobre galego Fernão Pérez de Trava, pretendendo assegurar o domínio do condado. Armou-se cavaleiro e, após vencer a sua mãe na batalha de São Mamed, em 1128, ele assumiu o governo. Aqui há uma batalha tremenda de família, infelizmente, mas que era para dar independência de Portugal, pois o Conde de Trava saiu-lhe ao encontro a caminho com seu exército no campo de São Mamed, e ali teve uma renhida batalha, e o jovem príncipe Afonso Henrique, ainda muito novo, ele venceu aquela batalha. Ele também teve outra batalha, que é a mais conhecida, quem estuda a história de Portugal. Em 1139, depois da vitória na Batalha de Ourique, contra um contingente mouro, Dom Afonso Henriques proclamou-se rei de Portugal com apoio das suas tropas. A independência portuguesa foi reconhecida em 1179 pelo Papa Alexandre III através da bula Manifeste Probatum e ganhou o título de rei com o apoio de cruzados do norte da Europa. Conquistou Lisboa em 1147, prosseguiu as conquistas aos mouros, aos muçulmanos, empurrando as fronteiras para o sul, desde Leiria ao Alentejo, mais que duplicando o território que herdara de seu pai e de sua mãe. Esse homem foi conhecido como Conquistador, o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques. Eu posso compará-lo com um Josué da Bíblia, o homem que conquistou várias cidades, como Jericó, cidades que eram fortificadas com muralha. Assim Afonso Henrique venceu como Davi, aquele jovem guerreiro que venceu aquele grande gigante. Muitos gigantes foram derrotados no campo de batalha diante de Afonso Henrique. Eu acredito que quando Deus escolhe um rei, ele pode ajudá-lo nas suas conquistas. Pois diz a história, é interessante você saber disso, que Afonso Henrique, além de ser o primeiro rei de Portugal, ele tinha uma fé muito grande em Jesus Cristo. Se diz a história que ele teve uma visão, houve uma aparição. Ele diz o seguinte: subitamente vi à parte direita, contra o nascente, um raio resplandecente, indo-se pouco a pouco, clarificando cada hora, se fazia maior, pondo de propósito os olhos para aquela parte. Vi de repente no próprio raio o sinal da cruz, mais resplandecente que o sol, um grupo grande de mancebos resplandecentes, os quais creio que seriam os santos anjos. Vendo, pois, esta visão, pondo-me à parte o escudo e a espada, me lancei de bruços e, desfeito em lágrimas, comecei a rogar e a consolar os seus vassalos. Ele fala aqui da visão que ele teve de Jesus. Eu tenho certeza que ele orava a Deus. Para ele ter um encontro desse, ele fala nas suas orações, nos seus escritos, diz: juro em esta cruz de metal e neste livro dos santos evangelhos, que põe as minhas mãos, que eu, miserável pecador, isso o rei de Portugal falando, vi com estes olhos indignos ao nosso Senhor Jesus Cristo estendido na cruz. Ele era um homem católico, e só Deus para julgar isso.
E o que eu posso analisar é a sua fé em Cristo. Que ele viu Jesus e ele não se achava digno de poder ter visto Jesus na cruz. Ele teve um encontro com Deus. Analisando isso, eu posso dizer que Deus pode ter sido sim o seu auxílio no tempo da angústia, pois Davi, muitas vezes, ele escreveu dizendo que Deus era o seu socorro presente na hora da angústia. Nos salmos de Davi, como no Salmo 91, que fala que o Senhor, a sombra do Onipotente, descansava e protegia o servo de Deus. Então, eu analiso que muitos milagres, muitas vitórias desse rei foi porque Jesus o ajudou. Fala a história, Plínio de Oliveira, que ele, Afonso Henrique, recebeu um milagre diante das batalhas. E que ele escreveu uma escritura declarando o milagre que houve com ele, inclusive no mosteiro de Alcobaça, em 1506. Aí um escrito ali que ele recebeu o milagre de Deus, principalmente diante dos maometanos. Hoje Portugal é um país cristão de maioria católico, porque, quem sabe, através da fé de um rei. Assim como Davi, que amou a Deus de todo o seu coração, Deus o abençoara na sua geração depois, como Salomão e outros filhos que fizeram a diferença, Agora entenda, hoje Portugal poderia ser um país muçulmano, se Afonso Henrique e outros reis não fossem conquistador e lutassem pela sua independência. Eu falei isso para entender você católico, você português e você que almeja fazer missão em Portugal. Este homem atribui as suas vitórias a Jesus e não a Senhora da Assunção, que hoje, nos nossos dias, há uma festa em homenagem a ela, a festa ao São Nicolau em Guimarães. Algumas festas e algumas romarias a santos que não agradam a Deus. Pelo que eu vejo nessa história, que Afonso Henrique adorava Jesus, porque é um desafio missionário. Guimarães, eu sei que é igreja evangélica nesta cidade, mas existe uns dados das distribuições das religiões de Guimarães, que o censo de 2010, 88% se diziam católicos e apenas 11% se diziam evangélicos em 2010. Claro que a população era menor que hoje. Então, esses dados aumentaram. Hoje, não é mais 160 mil habitantes em todo o concelho. Hoje, não é apenas 52 mil habitantes. É mais. Então, há muitas almas aí, meus irmãos e irmãs. Você que quer fazer missão em Portugal. Guimarães é um desafio missionário, pois existe mais de 69 freguesias e muitas delas, muitas almas estão morrendo sem Deus. Muitas pessoas estão perdendo a sua salvação. Muitas delas não têm a fé em Cristo Jesus, sim em santos. Eu quero dizer para você, se realmente a história é verdade de Afonso Henrique, que ele teve essa visão de Jesus, então você que é de Guimarães, você que é um português, olha o exemplo do primeiro rei de Portugal. Ele venceu, pois ele disse que Jesus lhe apareceu numa cruz e deu a vitória. Então, as vitórias que você vai ter na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu dia a dia, na sua vida pessoal, quem vai dar é Jesus Cristo. E não Maria, e não a Assunção, não Fátima, e sim Jesus. Jesus é o centro do nosso coração. No dia 24 de junho, há o feriado em Guimarães, da Batalha de São Mamed. Todos os dias nós enfrentamos batalha. As batalhas hoje não é com espada, pois a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principado e potestade. Hoje a nossa batalha é contra a idolatria de Portugal, é contra o pecado e contra os erros deste mundo, contra as coisas que não agradam a Deus. Você pode ler na Bíblia sua católica ou evangélica sobre o que eu estou falando, analisando pela luz da palavra de Deus. Ainda que Guimarães seja uma das 7 maravilhas do mundo, ou de Portugal,
de tantos dados históricos importantíssimos, como patrimônio da Unesco, patrimônio mundial, cidade europeia da cultura e do desporto, ainda há muitas almas para serem salvas neste lugar. Que Deus te abençoe, subscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, veja aí a situação da igreja evangélica em Portugal, veja as estatísticas de Portugal e você vai ver o quanto nós precisamos orar por Guimarães. Que Deus te abençoe e que Deus fale ao teu coração. Amém.